Tem um texto na Bíblia, muito conhecido por nós, em Atos, você nem precisa ler, só você prestar atenção, não precisa abrir. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Nós temos uma tarefa, nós recebemos o Espírito de Cristo, nós recebemos o Espírito do Senhor, com a finalidade de fazer de nós suas testemunhas. Nós somos chamados para testemunhar. O nosso grande desafio é testemunhar. Algumas semanas atrás, eu ministrei aqui uma palavra onde eu falei que a maior missão da igreja é proclamar o Evangelho. Para o Evangelho ser proclamado, precisa de pessoas dispostas a testemunhar. A proclamação do Evangelho, ele pode vir através da pregação. A proclamação do Evangelho, ele pode vir através do testemunho. O nosso testemunho. Eu não sou um pregador, ok? Mas você, através do Espírito Santo, foi feito testemunha de Cristo. Amém? Nós somos testemunhas do Senhor. No início do ano passado, nós lançamos aqui o Projeto Colheita 2025. Projeto Colheita 2025, né, Ivone? Cadê a Ivone? Ivone está aí? Está ali. Ele vai acontecer até 2025, né, João? É até 2025. Então, cada ano, nós temos etapas a serem cumpridas. Nós tivemos a ordenação do Maurício Nilsen para estar ali à frente da congregação da Vila Comercial. Nós estamos trabalhando em outras cidades, estamos trabalhando aqui em algumas regiões da cidade. Foi anunciado à igreja o começo de uma congregação aqui no Anhangabaú, que provavelmente vai se deslocar para o centro da cidade, vai definir aí, provavelmente deve ser no colégio cristão. Estamos trabalhando, estamos buscando, estamos tentando, de alguma forma, abrir mais espaços para testemunharmos do Senhor. Então, nosso chamado é de sermos testemunhas para o mundo daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez nas nossas vidas, daquilo que Jesus tem feito. Você quer testemunhar? Bem, Val? Tá bem? Irmãos, você não está escutando. Val quebrou o pé. Ela não pode tomar analgésico. Depois da oração, ela sentiu que está tudo anestesiado. Ela não está sentindo mais nada. Dá glória a Deus por isso. Dá glória a Deus. Você pode testemunhar o poder de Deus. Nós podemos testemunhar o poder de Deus. Isso é glória para Deus. Isso é glória que vem do alto. É Deus fazendo. É Deus operando. Olha para ela. Quebrou o pé e não pode tomar analgésico. Está dizendo, não estou sentindo mais nada. Quem faz isso? É o Senhor. Nós somos chamados para testemunharmos aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Abra a sua Bíblia agora comigo. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Que é um texto conhecido de alguns. Mas vamos prestar atenção. Será porque, às vezes, nós não estamos testemunhando de Jesus como precisaríamos estar testemunhando de Jesus? Jesus era rápido em mandar as pessoas testemunharem a respeito daquilo que Deus havia ou estava fazendo na vida delas. Porque o testemunho
solidifica a nossa fé. O testemunho, ele firma a obra do Senhor dentro de nós. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso ou de todo embaraço que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Vamos fazer uma pausa. Nós estamos rodeados de testemunhas, testemunhas das regiões celestiais, servos e servas do Senhor, mártires que deram suas vidas, pessoas que estão diante do trono de Deus, pessoas que estão torcendo por nós, pessoas que estão junto com o Senhor Jesus, intercedendo por nós diante do Pai. Existe uma grande nuvem de testemunhas através dos séculos, através da história da humanidade. Moisés, Abraão, Elias e muitos outros, Estevão, Filipe, Bartolomeu, Tadeu, muitos outros, Débora, Priscila, Prisca e muitos, falei Prisca 2 vezes, né? Muitas outras mulheres e homens e jovens estão diante de Deus como testemunhas do que Deus fez, do que Deus vai fazer, e estão olhando para nós. Mas nós estamos embaraçados, nós estamos nos deixando levar pelo cuidado dessa vida, nós estamos sendo influenciados pelo quê? Então, a palavra diz: deixemos de lado, para trás, todo embaraço e todo pecado. Pecado é aquilo que você sabe que está errado, você não deveria estar praticando, você não deveria estar fazendo. Larga a mão do pecado. Para com isso. Jesus já te libertou. Deu um safanão na cara do diabo. Ele foi derrotado. Ele é mentiroso. Jesus venceu ele na cruz. Jesus nos libertou do poder das trevas e do pecado. Eu era um mentiroso. Minha mãe me chamava atenção porque eu mentia. Jesus me libertou. Eu não precisei mais usar de mentira. Eu tinha uma série de vícios na minha vida. Jesus me libertou. Eu entendi. Eu recebi revelação de que Jesus venceu o pecado. Deixa de ser sem vergonha. Deixa de ser sem vergonha. Jesus morreu por você. Jesus venceu Satanás. Eu era um sem vergonha. Eu era um sem vergonha. Deixa de ser um sem vergonha. Para de mentir. Jesus pisou na cabeça do diabo. Jesus venceu o inferno. Jesus está assentado à direita de Deus. Tudo isso que nós estamos cantando aqui essa manhã é verdade ou não é, igreja? Jesus venceu ou não? Venceu ou não? Então nós precisamos acordar. Você pode receber, você pode sair daqui hoje, você pode provar dessa mesa e receber graça para não voltar mais ao vômito, não voltar mais ao pecado. Parece duro o que eu estou falando. Às vezes pode parecer até engraçado, mas é sério. Jesus venceu o pecado. Então, livremo-nos de todo embaraço e do pecado que nos atrapalha. Continuamos o texto. E corramos com perseverança a carreira, a corrida que nos foi proposta está diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé, o autor da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Jesus suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Ele suportou a cruz.
Por quê? Ele estava olhando além da cruz. Ele estava olhando eu e você depois da cruz. Pai, vai valer a pena. Ô papai, vai valer a pena. Vai valer a pena eu morrer nesta cruz. Porque aqueles milhares de pessoas que eu estou vendo além da cruz vão ser salvas pela graça do Senhor. Jesus olhou além da cruz. Jesus falou para o Pai, vai valer a pena eu morrer. Vai valer a pena. Jesus não se importou de passar vergonha. Jesus não se importou de ficar seminu ou até pelado na frente de muitos homens e mulheres, expondo suas vergonhas, apanhando. Por amor a mim e a você. Por amor a mim e a você. Jesus suportou a cruz. Será que nós não podemos suportar a cruz? A cruz de colocar a nossa carne, a cruz de crucificar o nosso ego, a cruz de dizer não para a nossa carne, em nome de Jesus, você vai ficar agora debaixo dos meus pés, Satanás, porque Jesus te venceu. Eu não vou mais voltar para o vômito. Eu não vou mais voltar para as velhas práticas, porque Jesus venceu você. Não por causa de mim, eu sou fraco, eu sou débil, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa de muitas fraquezas, mas Jesus venceu na cruz. Jesus venceu na cruz. Jesus venceu. Se Jesus venceu em Cristo, eu posso vencer também. Amém? Em Cristo eu posso vencer também. Versículo 3. Pensem em toda a hostilidade que Ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados, nem desanimados. Vamos ler de novo o versículo 3. Pensem em toda a hostilidade que Ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados, nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Uau, é verdade. É verdade. Jesus suportou a vergonha. Jesus suportou o escárnio. Jesus foi esbofeteado. Jesus levou soco na cara. Jesus levou chicotadas nas suas costas. E Ele não retrucou. Ele ficou firme para nos salvar. Você está aqui essa manhã porque Jesus morreu por você. Você está aqui essa manhã porque você foi tocado pelo sangue de Jesus de alguma forma, em algum momento da sua vida. Você foi chamado para andar com Ele. Você foi chamado para andar com Ele. Diz amém, igreja. Diz glória a Deus, irmãos. Nós fomos chamados para andar com Ele. Por isso nós estamos aqui essa manhã. Glória a Deus por isso. Ele nos alcançou. Foi Ele que nos alcançou. Foi Ele. Foi Ele. Não é mérito seu você estar aqui. Você não é nada. Você não é nada. É mérito dEle, é glória dEle, é obra dEle. O fato de eu e você estarmos aqui esta manhã é bondade dEle. Tem tudo a ver com Ele. Amém? Amém mesmo? Tem tudo a ver com Ele. Você não presta. Por isso você precisa do seminário de 3 dias. Se você acha que é bom, você está enganado. Está enganado. Eu também não presto. Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus faz a diferença. Jesus faz. Jesus. Será que às vezes não testemunhamos de Jesus porque estamos com vergonha? Jesus suportou a vergonha. Será que sentimos vergonha? Não sinta vergonha, irmãos. Comece a testemunhar de Jesus. Vamos falar de Jesus para as pessoas ao nosso redor. Vamos falar do que Ele fez e está fazendo. Então, a palavra de Deus diz que nós seríamos perseguidos. Seríamos perseguidos até a morte.
Isso ainda não acontece no Brasil, mas isso já acontece em alguns países ao nosso redor, pertinho da gente. Isso já acontece em muitos países, na Europa, Europa Oriental, na Ásia. Existem muitas perseguições, muitos cristãos sendo mortos diariamente. Pessoas que estão testemunhando de Cristo até o último suspiro das suas vidas. Então nós precisamos entender que testemunhar de Jesus é para mim e para você, do menor ao maior dessa congregação, do mais novo que sabe falar ao mais velho do Senhor. Todos nós recebemos o Espírito Santo para testemunharmos de Jesus. Todos nós fomos chamados para testemunhar de Jesus. E, irmãos, às vezes nós nos deparamos com adversidades e nós ficamos pensando que por causa dessa dificuldade ou daquela dificuldade não dá para testemunhar de Jesus. Eu queria dizer para você que testemunhar do que Jesus fez não depende daquilo que está acontecendo na nossa vida no momento. Testemunhar de Jesus é baseado no que Ele já fez. É no que Ele já fez. Quem nós éramos, como nós andávamos e como nós passamos a andar. Abre a sua Bíblia comigo aí. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos meditar rapidamente. Versículo 9 é um texto conhecido, mas eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas nesses versículos. Vocês, porém, são povo escolhido. Diz aí eu. Ixi, só alguns? Vocês, porém, são povo escolhido. Reino de sacerdotes. Nação santa. Propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga eu. Nós vamos testemunhar sobre aquele que é lindo, maravilhoso. Como é que é, Tony? Uma delícia. Nós vamos testemunhar dele. Nós vamos testemunhar o que é sair das trevas e ir para a sua maravilhosa luz. Vamos continuar? Agora, versículo 10. Antes, diz para mim, diz comigo, antes. Repete, antes. Vocês não tinham identidade como povo. Diz, agora. São povo de Deus. Diz de novo, antes não haviam recebido misericórdia. Diz, agora receberam misericórdia de Deus. Ótimo, vamos fazer tudo junto agora. Versículo 10, repete comigo. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Diga, eu. Agora, são povo de Deus. Diga, eu. Antes, não haviam recebido misericórdia. Diga, eu. Agora, receberam misericórdia de Deus. Diga, eu. Eu recebi a misericórdia de Deus. Aleluias! Nós recebemos a misericórdia de Deus. Nós recebemos. Glória a Deus. Nós recebemos a misericórdia de Deus. Antes não, mas agora sim. Antes não, mas agora sim. Amém, irmãos? Isso é tremendo. Eu queria chamar aqui alguns irmãos. Pedro, Renato Navarro, Rafael Sanguim, por favor. Convidei esses irmãos aqui,
Porque ouvindo algumas coisas do que eles têm vivido, eu achei que seria importante vocês ouvirem também. Graça e paz, igreja. Bom dia. O Abner pediu para eu dar um testemunho para vocês. Põe mais assim. Mais um pouquinho. Minha mãe perguntou se ela queria que eu subir aqui em cima para dar a mão para mim, para eu não ficar nervoso. Daí eu falei para ela, não, o Abner me dá a mão aqui em cima. Brincadeira. Vou dar um testemunho. E quando você está num tribunal e tem testemunhas, a pessoa está testemunhando sobre o que outra pessoa faz, sobre a vida de outra pessoa, um acontecimento. Então eu vim dar um testemunho não sobre mim, mas um testemunho sobre a vida dos meus pais, que estão aqui. E eu não vou ficar olhando para eles, senão eu vou chorar. Quem me conhece, nem todos me conhecem, mas eu sou filho do pastor Maurício da Silvia. E um tempo atrás, 2016, eu passei por um período em que passei por tribulações, passei por períodos difíceis, e eu vacilei e eu saí da igreja. E nesse período eu pensei, eu não escuto a voz de Deus, eu não sei o que Ele quer para mim, eu vou embora, não quero saber mais. E durante esse período, meus pais sofreram muito por causa disso, claro, por ter me criado, e nesse período todo, tudo que eles me ensinaram, eu ter deixado de lado. Mas graças a Deus eu estou de volta. E o que eu quero testemunhar para vocês é sobre como meus pais não desistiram. Sobre como meus pais, mesmo nessa dificuldade, meu pai, mesmo eu desafiando a autoridade dele, e meus irmãos também, decidiram ser firmes, decidiram não desistir, decidiram perseverar. E perseverando, Deus honrou a vida deles. Porque Deus promete que a semente lançada não vai ser jogada fora, e a semente lançada permaneceu em meu coração. O Espírito Santo mudou minha mentalidade e eu voltei. Então, muitas vezes a gente pensa que a vida de um presbítero não é difícil, porque ele está 100% preparado, ele é um homem santo. Mas essas dificuldades são para todos nós. Todos passamos por dificuldades. E eu honro a vida dos meus pais por não terem desistido nessa época, porque eu só estou aqui por causa disso. E eu honro a vida deles por perseverar, mesmo na doença, mesmo minha mãe estando doente, meu pai estando doente, vivendo num momento difícil. Nesse momento está sendo muito difícil. Então eu incentivo vocês a perseverarem. Assim como o Tiago disse na epístola, ele fez um provérbio moderno. Vou ler aqui para vocês. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Isso é uma promessa nova. E da mesma maneira que Jesus perseverou pelo que foi prometido a ele, nós podemos perseverar nele, testemunhar dele. Eu queria ler um texto para terminar, que é 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Anota aí, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18. Medita nesse texto. Obrigado. Bem, bom dia. Eu queria compartilhar algo que aconteceu há uns 15 dias. Eu estava em casa, estava lendo um livro e a gente está passando por alguns anos já sobre alguns momentos difíceis, alguns sentimentos que insistem em ficar, mas a impressão que eu tive é que nada mais poderia sair, né, daqui, né? Assim, nesse sentido de poder dar alguma coisa, de poder ser bênção na vida de outras pessoas, né? Mas o interessante é que naquele dia, era um domingo, acho que era umas 9 da noite, eu recebi no Facebook um vídeo do Don Moen, talvez alguns já conhecem, inclusive a gente canta algumas músicas deles aqui, já é bem antigo, né? E ele fez uma regravação de uma música que chama Eu Sou Deus que Te Cura, é uma tradução, né? E eu compartilhei esse vídeo
Achei a música muito bonita, tem tradução em português, tudo, e eu compartilhei essa música. E quando eu coloquei isso no Facebook, mais ou menos eram umas 10h30, o meu chefe mandou uma mensagem para mim. Falou assim, você tem a tradução dessa música? E é uma música curta, né? Eu passei meio rapidinho, assim, em português para ele, porque ele tem uma sogra que está em depressão há muitos anos. E a esposa dele tem síndrome do pânico. E ele olhou aquela música e não sabia o que significava aquela música. E aí eu fiz uma tradução bem rapidinho e mandei para ele no mesmo momento. Falei, olha, a tradução é: eu sou o Deus que te cura, Ele cuida das suas doenças, ele manda a palavra dele para curar. E ele ele agradeceu, ele ficou muito feliz, né? Aquilo mudou de alguma forma o meu domingo, assim, né? Porque alguma coisa saiu, né? A água estava parada, mas por movimentação do Espírito Santo, ela saiu e moveu alguma coisa, né? E assim, o que eu consigo tirar de lição disso é que tem pouco a ver com o meu momento, mas sim com a necessidade do outro, né? E assim, aquilo que Deus fez, e aproximando, eu falei, nossa, nessa situação que a gente se encontra, não muito assim, certo ainda, né? A gente está meio atrapalhado ainda, Deus já faz grandes coisas através de nós e em nós, né? Amém. Então nós não sabemos, eu não sei exatamente qual é o efeito disso na vida dele, mas assim, eu fiquei muito feliz e naquele momento, nossa, eu dormi bem como há muito tempo eu não dormia. Que é assim, nossa, tem saída para as pessoas e Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, e assim, não tem regra, uma regra básica, né? Mas assim, eu começo a imaginar se eu não tivesse colocado esse vídeo, né, na internet, né? Será que realmente alcançaria o coração dele? Será que ele poderia ter perguntado? Então, assim, isso me fez ficar mais atento, né, para a necessidade, não importando como eu estou ou como a minha casa está, mas sim importando como que o outro está. Então, assim, isso me parece que brotou alguma coisa no meu coração nova nesse sentido, né? E mesmo não estando muito ativo, eu penso assim que Deus pode alcançar várias pessoas através de todos nós, não importando o que você faz, ou não importando muito como você está, né? Então, assim, que realmente sirva de encorajamento isso, que para mim foi um renovo, assim, né? Então é isso, Deus abençoe. Amém. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Fica difícil falar depois do que o Abineri falou, né? Sobre Jesus, né? É difícil falar, mas é muito bom escutar. É muito bom. É bom saber que Ele está conosco o tempo todo. Mesmo quando nós nos afastamos dEle, a gente sabe que Ele está cuidando e está fazendo maravilhas mesmo na vida da gente. E foi o que aconteceu comigo, né? Infelizmente, eu me afastei e sei que... Outro dia eu estava falando com o Paulo Manzini, e ele falou, o importante é que Deus nunca te abandonou, né? Sempre cuidou. E aí eu passo esse filme do dia que eu cheguei aqui, né? Bem ruinzinho mesmo. E hoje eu tenho um monte de amigos, irmãos. E isso tudo Glória a Deus. É Deus que faz. É Deus. Tudo por Ele. Para Ele. Amém. São todas as coisas. Amém. É muito bom. É muito bom, às vezes, escutar uma palavra de vocês, através do Abinério. E esse filme que passa na minha vida é assim que eu aprendi muito. Aprendi muito. Quando veio o Mansur aqui, o pouquinho que eu aprendi, eu tento colocar em prática, né? Não para me gabar, que eu estava falando, né, pro Abinério, que às vezes a gente gosta de ser exaltado, né? O ser humano é assim, né? Gosta de ser famoso, né? Mas a gente sabe que é Ele que faz, é Ele que movimenta, é Ele que apresenta as pessoas na vida da gente, e Ele tem feito isso comigo, porque eu me propus a servir. E acho que eu faço só um tiquinho, mas esse tiquinho já é alguma coisa, né? Algumas pessoas já escutaram a palavra de Deus através de mim.
Eu procuro passar isso para as pessoas e isso me faz muito bem, escutar o Tony, escutar o Haroldo, escutar o Mansur, o Asher, todos eles, né? É muito bom, é muito bom. E o Espírito Santo que fala através deles, a gente sabe disso, né? O que o Haroldo, o Abner acabou de falar, a gente sabe, né, que é o Espírito Santo que fala através dele. Amém. É muito bom. Esse homem é precioso demais. Não é porque ele está aqui, não, mas todos vocês, né, são preciosos. Vocês são um diamante. Amém. Na mão de Deus. Amém. E Ele quer fazer vocês brilharem. Amém. Apesar de tudo que ele passou, que o Abinério acabou de falar aqui, de todo esse sofrimento, ele, pela misericórdia e pelo amor que ele tem por nós estamos aqui, louvando e exaltando o nome dele. Bom? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Então é muito importante nós nos atentarmos que todos nós passamos lutas. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que o Renato acabou de dizer aqui. Nós somos como diamantes na mão de Deus. Diamante é uma pedra, né? É um metal, é um mineral que tem um poder de corte incrível, né? Quando tratado e bem aplicado, ele corta de uma maneira poderosa. Que coisa tremenda! Nós somos como um diamante para cortarmos pessoas do inferno, sacarmos elas do inferno e trazê-las para o reino dos filhos do seu amor. Glória a Deus, amém? Isso é tremendo. Nós temos um desafio. Nosso desafio é testemunhar de Jesus, mesmo em meio às lutas. Mesmo em meio às lutas. Tem um testemunho de um irmão que marcou muito a minha vida. Ele já morreu. Ele era um chinês. Ele estava pregando o evangelho. E ele era uma pessoa muito alegre. Muito alegre. Quem pensou no Otmani não é ele não, tá? É um outro chinês. E ele era uma pessoa muito alegre. E ele sempre acordava dando graças a Deus pelo dia. E todo mundo ficava impressionado, porque chovendo, fazendo sol, ele dava graças a Deus por aquele dia. E ele vivia dando graças a Deus. Um dia o trem que ele estava, teve um desencarrilhamento. Você já deve ter visto isso na televisão, acidentes como esse na China. E ele perdeu uma perna. E os irmãos foram visitá-lo. Mas os irmãos estavam incomodados. E agora? Como que ele vai estar? Como? Como que ele vai estar? Será que ele vai estar naquela alegria? E agora, irmãos? Vamos procurar entrar no quarto alegres. Porque ele é um homem alegre. E quando os irmãos entraram no quarto, ele olhou para os irmãos e falaram: irmãos, graças a Deus por esse dia. Porque antes eu tinha 2 pernas e agora eu tenho uma. E com uma eu vou testemunhar de Jesus. Com uma eu consigo testemunhar de Jesus. Eu fiquei muito impressionado. Quem conta o testemunho dele é o Otmani, que o conheceu. Então, assim, isso me tocou muito. Às vezes nós nos deixamos levar pelas adversidades. Às vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias e não fazemos aquilo pelo qual fomos comissionados para fazer. Abre a sua Bíblia comigo. Em Hebreus capítulo 12. De novo. Só que agora nós vamos ler a partir do verso 25. O presbitério é que gerou essa palavra. Essa palavra que eu estou pregando esta manhã foi gerada numa comunhão aqui, na quarta-feira passada, quando nós estávamos reunidos, orando e meditando sobre algumas circunstâncias da nossa vida. Na realidade, isso começou a ser gerado na terça-feira,
numa reunião que nós estávamos orando, só o presbitério. E depois, na quarta-feira, nós continuamos reunidos e orando e buscando a Deus, quando o Espírito Santo começou a desenhar nos nossos corações esta palavra que hoje estou falando com os irmãos. Hebreus 12, 25. Preste muita atenção. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, o mundo tem se firmado em coisas que são abaláveis. Essa vida que nós vivemos na terra estão firmadas sobre coisas que serão abaladas. O texto diz profeticamente que um dia Deus abalou a terra. E Deus vai abalar novamente, não só a terra, como o céu. E Ele vai abalar todas as coisas que são consideráveis, inabaláveis nesse mundo. Porque diante de Deus, só uma coisa é inabalável. Diante de Deus, só existe uma coisa que é inabalável. E nós não podemos deixar de nos firmar naquilo que é inabalável. Nós somos pessoas abaláveis. Nós somos pessoas frágeis? Sim, somos. Mas em que nós estamos nos apegando? No nosso emprego? No nosso salário? Na promessa de pessoas? No bom dia, no boa tarde ou no boa noite de algumas pessoas? Ou nós estamos firmados naquele reino inabalável que um dia nós recebemos nas nossas vidas? Amém, igreja? Nós estamos firmados no quê? No reino inabalável ou nas coisas ao nosso redor? Nós estamos firmados naquilo que é inabalável ou nós estamos sendo levados pela correnteza e sendo dominados por essa ou aquela opinião, por esse ou aquele parecer? Mas o que diz a palavra? O que Jesus fez? O que está escrito? O que diz a obra de Jesus na cruz? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Quando nós nos recusamos a testemunhar de Jesus, quando o Espírito Santo está movendo em nós para que testemunhemos, estamos sendo irreverentes. Quando nós fechamos a nossa boca, ao invés de abrirmos a nossa boca para testemunharmos de Jesus, estamos sendo irreverentes, abandonando o santo temor. Interessante que o apóstolo está dizendo irreverentes e o santo temor. Ele repete.
Ele repete com intensidade a mesma coisa. O que é ser reverente? É andar em temor. O que é andar em temor? É ser reverente. E o autor está repetindo. O autor está chamando a nossa atenção. O que nós estamos retendo? O reino ou as adversidades? O que nós estamos valorizando? O reino inabalável ou as circunstâncias? Estamos fechando a nossa boca ou estamos abrindo a nossa boca? Porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém, igreja? Recebemos o Espírito? O Espírito Santo está em você. Você recebeu o Espírito Santo para muito mais do que falar em línguas, testemunhar de Jesus. Testemunhar de Jesus sobre o que Ele fez. Antes, quem eu era, mas agora, quem eu sou. Antes, como eu andava, mas agora, como eu ando. Nós fomos chamados, nós fomos separados, nós fomos comprados. Deus vai abalar todas as coisas. A terra sofrerá um grande abalo. O Galdino trouxe uma palavra no nosso semear, falando sobre colocar a nossa confiança no Senhor, porque a nossa provisão vem do Senhor. É engano pensar que a nossa provisão vem do banco. Escuta o que eu estou dizendo. É engano pensar que a nossa provisão está no salário. Isso que Galdino falou aqui essa manhã. Irmãos, Deus vai abalar a terra. Deus vai abalar os céus. Todas as coisas abaláveis desse mundo serão abaladas. Deus vai mexer com o nosso orgulho. Deus vai mexer conosco. Deus vai mexer sobre a nossa confiança. Onde nós estamos pondo a nossa confiança? Em que nós estamos nos firmando? Nós temos um desafio. Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Glória a Deus! Isso é eterno. O que o Senhor fez está feito. Ele não muda. Ele não vai voltar atrás. Jesus não se arrependeu de ter morrido na cruz. Pelo contrário, Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos experimentar arrependimento hoje. Pudéssemos experimentar uma vida de arrependimento agora. Para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. Deus resolveu usar a mim e a você para abalar as coisas inabaláveis desse mundo. Deus vai abalar toda a terra e todo o céu, e Ele nos chamou para trabalhar nesse abalo junto com Ele. E nós vamos abalar a terra pregando o Evangelho. Esse povinho que fala de 10% vai abalar os 100% de toda a terra. Esse povinho que fala sobre 10% vai abalar o poder da economia dessa terra, porque vai ser desafiado. Como esse povo se sustenta? Porque existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que cuida dos seus. Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós, Ele é bom, Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é provedor, Ele é o que sara, que cura, que liberta, é Ele. Nós somos desafiados a testemunhar dEle. Quando? Hoje. Quando? Hoje. O que tem definido sua vida? As circunstâncias ou a vontade de Deus? Você está andando segundo a sua vocação? Ou você está andando segundo as circunstâncias? O que tem definido a sua vida? As circunstâncias ou a sua vocação? Andai de modo digno da sua vocação a que fostes chamados. Nós precisamos andar de modo digno da nossa vocação. Amém, queridos?
Nós temos falado com os jovens desta congregação. Por diversas vezes, nós temos chamado a atenção dos jovens. Procure saber a sua vocação, depois escolha a sua profissão, para que a sua profissão colabore com a sua vocação. A sua profissão não pode atrapalhar a sua vocação, porque maior que a sua profissão é a sua vocação no reino de Deus. É a sua vocação no reino de Deus. Assim eu escolhi a minha profissão, pensando na minha vocação. Eu entendi, graças a Deus, muito jovem, que o mais importante era a minha vocação. Então eu decidi ser professor, decidi fazer pedagogia, e eu me dediquei à educação por mais de 20 anos da minha vida, porque fazia parte da minha vocação. A minha profissão andava de acordo com a minha vocação. Então nós não podemos abandonar a nossa vocação. Nós fomos chamados do império das trevas para o reino dos filhos do seu amor, para testemunhar que antes nós não tínhamos identidade como povo, agora nós somos povo de Deus. Antes não havíamos recebido misericórdia, mas agora nós recebemos a misericórdia de Deus. Amém, igreja? Nós recebemos a misericórdia de Deus. Aleluia! Essa mesa que está posta é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Isso é a manifestação da misericórdia e da graça do Senhor. Nós vamos comer e beber por causa do testemunho de Jesus. Ele veio a essa terra testemunhar do amor de Deus por nós. Jesus veio a essa terra para testemunhar do interesse de Deus para com a nossa pessoa, com o nosso futuro, a nossa casa. Jesus se deu por amor a nós. Que tocou Pedro Henrique, que ele tem falado com outros jovens, é que os seus pais não desistiram. Maurício, presbítero entre nós, vivendo essa diversidade com o seu filho. Eu chegava para o Maurício e falava: Maurício, nós precisamos que você faça tal coisa. E Maurício falava: eis-me aqui. Maurício, nós precisamos que tal coisa seja feita. E Maurício falava: eis-me aqui. Maurício, nós precisamos de tal coisa. Silvinha não vai poder, mas eu estou aqui. Todas as tarefas nesse período que nós demos para o seu pai, ele não recusou. Ele não recusou. Ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. E assim tem sido a vida desse homem. Ele tem dito: eis-me aqui. E a gente não para de dar tarefa para ele. E ele não para de dizer: eis-me aqui. O que Rafael falou, não importa muito o momento que eu estou vivendo, importa a necessidade que está diante de mim. Importa eu enxergar a necessidade que está à minha frente. O Renato veio e falou: como não testemunhar de Jesus? Vocês ouviram, vocês sabem de onde eu vim? Vocês lembram, muitos de vocês, o testemunho que Renato contou aqui, na primeira vez que ele esteve aqui para ser batizado, os pecados que ele confessou aqui na frente. Como não falar de Jesus? Como não testemunhar de Jesus? Irmãos, nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos na esperança de ver a glória de Deus. Nós somos conquistados por Ele. Nós somos salvos, nós somos comprados por Ele, para vivermos para Ele, porque dele vem todas as coisas. Para Ele, por meio dEle. Amém? Por meio dEle, por meio dEle. E que nós gostaríamos de desafiar você, igreja, a testemunhar de Jesus. Testemunhar de Jesus. A falar de Jesus, do amor de Deus. Jesus encontrou com a mulher samaritana no poço. Talvez ali tenha sido 20 minutos de conversa. Ou não. E Jesus falou para aquela mulher: vai e conta para os seus tudo o que você ouviu. E ela foi. Ela foi. Ela só trouxe umas 7.000 pessoas para ouvir Jesus no deserto.
Só. Porque ela não conseguia parar de falar o que Jesus falou com ela. Ela não conseguia parar de falar. O endemoniado de Gadara, que estava pelado num cemitério, foi liberto de um momento para o outro, se tornou outra pessoa e falou: Jesus, deixa eu entrar na sua companhia, eu quero ir com o Senhor. Jesus falou: não, vai e conta para os seus aquilo que o Senhor fez na sua vida. Ele só foi e pregou para 10 cidades. E também levou milhares de pessoas a ouvir Jesus no deserto. Irmãos, o homem que toca o tambor, como disse aqui o Rafael, em outras palavras, não sabe até onde vai o som do seu tambor. Como nossa irmã Ariadna sempre gosta de pregar, vamos tocar o tambor, vamos testemunhar de Jesus, e o testemunho vai ser propagado. E ele vai por lugares aonde nós não imaginamos, não pensamos, vai atingir pessoas serão